Olá pessoal, vamos começar nossa nova aventura, Fedro. Vou dar uma pequena introdução hoje à leitura. Depois, como eu tenho feito, começa a cada dia mais um pedacinho do livro, você vai acompanhando comigo. Se você não tiver a condição de comprar o livro, você vai ouvindo e você tem a chance de parar o vídeo e depois ouvir novamente. Tá bom? Meu nome é Jussara Gontoff. Estou aqui compartilhando com vocês diversas leituras no meu canal do YouTube. Espero que vocês utilizem dessa oportunidade para a gente trocar e para a gente crescer juntos. Nesse diálogo aqui de Fedro, ele fala algo bem interessante, que ele fala justamente sobre a amizade num determinado momento, que é através da amizade real e verdadeira, são palavras minhas, claro, que eu estou utilizando aqui, é possível se estabelecer um diálogo filosófico e conhecer a nós mesmos. Quando nós estamos diante de um amigo e temos essa discussão filosófica, a gente consegue, nessa relação mais profunda, através desse espelho que se projeta de um para o outro, olhar de dentro para fora e como que se nos elevássemos, pudéssemos ver muito mais do que aquilo que a gente vê diariamente nas nossas vidas. E essa é a ideia da leitura, né? A leitura é o conhecimento de nós mesmos. E o Fedro, ele fala bastante sobre isso. Então, só para dar uma rápida introduzida, né? Esse livro Fedro foi escrito pelo Platão. Platão, um grande filósofo que nasceu no século V e morreu no século IV a.C. Teve um mestre, que é o Sócrates, que participa normalmente da grande maioria das suas obras. Ele sempre coloca palavras na boca de Sócrates. E o Platão vem nos ensinar uma série de conceitos ao longo da sua vida e de diversas obras. O Fedro, de acordo com algumas pessoas que estudam as obras de Platão, ele pertence a uma época da maturidade de Platão. Como Platão ele não deixou escrito uma ordem cronológica da sua obra, existem alguns estudiosos que, através de diferentes formas, que eu não vou explicar aqui, fizeram ali uma interpretação dos textos, da forma como ele apresenta os textos, e aí classificaram as obras. E o Fedro, então, pertence a esse período da maturidade do Platão. E uma coisa interessante no Fedro é que o Platão vai nos apresentar diversos conceitos que ele discute em outras obras. Por exemplo, ele vai falar, e eu não vou explicar aqui nessa introdução, ele vai falar sobre o conhecer a si mesmo, ele vai falar sobre a alma, e ele vai falar sobre um conceito de reminiscência, uma memória que a gente tem de algo já vivido. Nesse livro também aparece uma história bastante conhecida que o Platão, né, fala sobre um cavalo que está, na verdade, dois cavalos numa carruagem puxado por um cocheiro, e esses cavalos têm asas. Muitas pessoas que já ouviram falar de Platão já ouviram falar sobre isso e o que representa o cavalo, que eu também não vou falar aqui, mas aqui já fica, por exemplo, uma pergunta, né, que eu fiz hoje, inclusive, de manhã cedo para minha mãe. Quando você pensa num cavalo, o que você vê? O que você imagina? Por que será que o Platão, dentro dessa obra, ele vai colocar a figura do cavalo? Você acha que o cavalo, ele é um animal dócil, ele é um animal rebelde? Você acha que ele é os dois? Você acha que o cavalo precisa ser domesticado, precisa de rédeas ou não? Estou aqui dando dicas, né? Por que será que os cavalos têm asas? O que será que representam os cavalos dentro disso? O que representam as asas? O que representa esse cocheiro, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? O Platão, ele sempre, na sua obra, ele vai colocar cada palavra, cada imagem com um objetivo. E esse objetivo tem sempre a ver com esse referencial para que a gente busque se conhecer, para que a gente busque a sabedoria, para que a gente busque nos conhecermos mais profundamente. E o Fedro, ele também vai falar sobre isso. Ele meio que dá
esse caminho, né, de como é que a gente pode fazer essa busca. Tem muitas pessoas que estudam Platão, que discorreram e discutiram muito tempo sobre, afinal, do que se trata o Fedro, porque o Fedro ele começa com uma discussão, um diálogo entre duas pessoas, falando sobre amor, depois ele vai falar sobre a questão da alma, tem essa imagem dos cavalos, depois ele vai falar sobre como é que se escreve um texto, e aí as pessoas vão dizer, puxa, algumas, mas parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ele sai de um assunto, vai para outro, mas nesse próprio texto do Fedro tem um momento que o Platão, através das palavras, né, do Sócrates, o Platão ele nunca diz eu, nananã, ele sempre põe coisas no Sócrates, na palavra, na boca do Sócrates, então inclusive é uma outra discussão que se tem, né? Muitas coisas que se diz, não se sabe se realmente Sócrates que existiu disse aquilo, não se sabe se foi um pensamento de Platão, mas ele vai colocar nas palavras do Sócrates dentro dessa obra, em um momento onde ele fala sobre a escrita, que toda a escrita ela é um corpo, ela tem uma unidade, que cada parte dentro dessa escrita representa algo importante. Então, algo que está na cabeça é algo importante, depois a gente vai ter os ombros, né, o tronco todo desse texto e as partes que compõem esse tronco. E tudo isso constitui uma unidade, como nós, seres humanos, né, que temos aqui o nosso corpo e cada parte constituindo esse corpo e esse corpo fazendo parte desse nosso ser. E aí, se ele defende isso, já fica aí uma questão. Será que esses textos no livro, eles são realmente desconexos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ou ele, através desses textos, tem uma mensagem, né, que ele quer passar, ele tem um objetivo? Então, muitas pessoas discutiram isso sobre a obra do Platão e algumas pessoas afirmam que sim, ele tem um objetivo com isso, que ao longo aqui da nossa leitura eu vou falar sobre isso. Então, espero que vocês acompanhem. Normalmente eu gravo 12 minutos, 13 no máximo, claro, depende do ponto. Então, vocês podem acompanhar isso e vamos em frente, tá bom? Uma coisa importante, como eu falei agora, a questão do que o Platão diz, né, sobre essa questão de um corpo e da importância, por exemplo, da cabeça de um texto. Uma coisa bem importante, então, é como ele vai abrir o Fedro. Então, quando eu começar a ler, né, amanhã, vocês já vão ver a primeira frase que ele diz, né, para onde vais e de onde vens. Então, isso parece ser uma tônica fundamental, uma proposição dele para que a gente pense sobre isso através de todo esse texto. Então, a gente pode já ter esse referencial, por exemplo, como uma instigação para essa busca, né? O que esse texto, né, tá querendo me dizer, tá bom? Beijos para vocês, pessoal. Uma boa aventura aqui para nós, né? Um grande desafio sempre ler Platão. Como vocês sabem, eu não sou uma profunda conhecedora de Platão, eu sou apenas uma estudante de filosofia, uma pessoa que cada vez mais gosta de fazer essa busca, né? Inclusive agradeço aqui a Escola Nova Acrópole, da qual eu estudo, pelos incentivos também que ela tem me dado nessa busca. E aí a ideia é que realmente a gente possa se aventurar juntas, né, nesse autoconhecimento, nesse aperfeiçoamento de nós mesmos, lembrando que o verdadeiro livro, como dizem muitos, né, ele começa a verdadeira leitura cada vez que a gente fecha esse vídeo que eu estou falando, que a gente fecha a página do livro, que a gente vai pensar mais sobre tudo aquilo que a gente leu, a gente vai investigar mais sobre todo esse discurso, né, para entender essa linguagem, entender essa organização que o Platão está nos dando. Não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa realmente aventureira e muito deliciosa. E assim a gente vai, a cada momento que a gente vai lendo esse livro, encontrando mais um dado, né, alguma coisa mais para constituir um pouquinho mais dessa verdade que a gente busca. Lembrando que todo tempo é um fluxo, é um movimento, né, um movimento da nossa alma de busca que tem a ver também com isso que o Fedro está falando, essa busca incessante, esse fluxo, esse movimento que a gente deve, né, que a gente tem dentro da nossa alma. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.